Então, maravilhosos, gratidão pela pergunta, gratidão também pela reflexão, Lou, e resposta. Então, Aya, agora eu vou falar como numeróloga, tá? Eu quero fazer, inclusive, uma live sobre isso. Mas obrigada por ter colocado, tá? E aproveitando a brecha do Portal 1111, vou falar. Caraca, eu tava falando no grupo lá do Cabaré, acabei de botar Olha a Hora, aí eu vim pra esse grupo Olha a Hora, 1111. Então, eu acredito e creio total nos portais, tá? O portal nada mais é do que uma brecha que se abre por uma repetição. Chave, fechadura, é a senha. Quando a gente fala de horas iguais, duplicadas, quando a gente fala, né, de dia igual ao mês, ou de mês igual ao ano, a gente está tendo ali uma repetição que vira uma chave. Abre um portal que pode durar, na questão das horas, 1 minuto, pode durar, na questão da data, um dia, como pode ter, inclusive, uma força muito maior, várias vezes ao dia, né, quando a gente fala das horas. Mas o que é mais importante? Um portal, ele significa uma passagem de energia, de vibração, de um lado para o outro. Quando a gente fala desses portais, a gente está falando desse fluxo de ida e volta, de entrada e saída. É como se estivéssemos conectados em uma vibração que aquilo pode surtir um efeito para quem acredita. Ele só vai vibrar naquilo que tiver uma intenção. É como Lô poderia falar das conjunções também dos planetas, enfim. O que vai acontecendo, aquilo dali tem uma força. Mas se a gente não estiver conectado com aquela força, aquilo dali vai ter uma força sobre a gente, sim. Mas se a gente aproveita, a gente está atento e a gente entende um pouco daquela vibração, a gente está em sintonia para poder fazer os nossos pedidos, as nossas ações. Se a gente não estiver conectado, se aquilo dali não estiver dizendo nada pra gente, a melhor analogia é essa questão dos minutos. A gente passa por esses portais o tempo inteiro. A gente atravessa essa ponte o tempo inteiro, mas desatento. Então, quando a gente fala em ser o portal mais poderoso do ano, concordo. Existe muito marketing em cima disso. Todos os fatos podem virar verdadeiros espetáculos, né? Mas, por outro lado, a gente não pode também, para quem acredita, às vezes assim, não posso, a gente pode tudo. Mas é uma perda de energia e de oportunidade quando a gente desconsidera, né? Então, assim, a gente está falando de um portal onde a gente está mais conectado com a nossa própria espiritualidade, com os nossos mentores, mas ao mesmo tempo também porque para questões também negativas. O portal é de via dupla, entrada e saída, de luz e sombra, inclusive. E isso vai estar sendo aproveitado por quem entende a magia. Mas principalmente para quem acredita, para quem intenciona aquela magia. Então, assim, 8 de agosto é um portalzão do mês de agosto. Agora, quando a gente usar esse poder do 8 de agosto, aí, como a Lô falou, a gente aproveita a energia desse número e todos os simbolismos ligados a esse evento. Isso vai se repetir, inclusive, dia 17 de agosto e dia 26 de agosto. Tudo a gente vai ter aí uma repetição de redução que vai dar 8-8, mas originalmente o 8-8, o primeiro portal, sem redução. A gente está com a energia de leão maravilhosa agindo, a gente está com essa energia de sol, de esclarecimento, porque leão é o próprio filho do sol, a gente está de autoconfiança, a gente está de brilho próprio, a gente está de autoexpressão, sendo vivenciado no número 8, que já fala de sexo, poder, morte e transformação, uma tônica muito de escorpião. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente já fala, caramba, leão e escorpião juntos, o que eles querem nos mostrar? O 8 vai falar desse poder realmente de fazer cirurgias, de transformação, de encarar as mortes. Encarar a morte dando a balança e a espada. Né? Nesse número 8 da Carta da Justiça, a gente tem ali ponderações, a gente tem ali questões ligadas a isso. Quando a gente soma, inclusive, 8 de agosto de 2025, a gente vai ter aí uma soma 25, que vai dar um 7, a própria balança. Mas um 7 vindo desse cavaleiro de paus, que é o último arcano do... Né, o penúltimo arcano aí que a gente tem numa simbologia de 2025, né? A gente tem o 2, tem o 20, tem o 25. E aí um 7 relacionado a esse 25. O cavaleiro de paus, ele vai falar de conquista, ele vai falar de força interior, né? Que a gente precisa ter, atingir, para se obter o que a gente deseja. Quando a gente fala de desejo, a gente fala de escorpião. A gente fala de audácia, a gente fala de aventura, é muito 5, é muito leão. A gente fala de paixão, que também está ligado a leão, mas também está ligado ao 9, né, do nosso ano. A gente fala de paixão em tudo que a gente quiser fazer, a gente fala de vitalidade, isso é um brilho de leão. A gente fala que para a gente chegar lá e a gente tem toda a potência para poder chegar nos nossos objetivos, na concretização dos nossos desejos, a gente precisa atingir primeiro essa força interior. Então, é um portal que a gente tem que mentalizar muito o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente está fazendo para aquilo. A gente confia, o 7, né, e o 5, a gente confia no nosso poder próprio, a gente confia que a gente pode desenvolver as nossas potencialidades. O escorpião vai nos mostrar essa parte emocional. A transformação sempre começa da parte emocional, antes de vir para a parte material. O escorpião ele vai fazer essa síntese da matéria com o espírito. Mas ele, por isso que ele é o grande número de realização de poder. É quando a gente conhece a nossa verdade. Quando a gente conhece as nossas sombras, quando a gente conhece as nossas fraquezas, a gente pode fazer parte, a gente é agente de todo esse processo. E aí, claro, a gente vai unindo todos os nossos conhecimentos associados a ele. É um mês de Omolu, é um mês 8. Só que o Omolu é uma energia 9, de finalização de ciclos para renascimento, só que já começa no 8. As mortes, né, enquanto depois ele faz a faxina, como Saturno, ele já cobra a nossa maturidade e a nossa ação no 8. O nosso grande poder de realização, né, no 8. A consciência dos nossos desejos no 8. A consciência do que a gente está degenerando ou regenerando pelo 8. Então, é um portalzaço que vai durar um dia, onde vai ter toda essa energia do carro que precisa passar pelos processos de avaliações, mas ao mesmo tempo uma energia que está em lua crescente, né, indo para a lua cheia, no dia 9, entra, se não me engano, em aquário. Então, para a gente ter essa libertação e essa força, a gente precisa estar bem preparado
para encarar as nossas verdades, né? E fazer ali todos os processos de morte e renascimento. E é muito interessante, porque na hora que você me questionou isso, eu tô com uma sementinha aqui muito grande do simbolismo de Sansão e Dalila. E tudo que está relacionado a esse Sansão, que é um leão, quando se trata de lidar com as mortes, quando se trata de lidar com essa força interior, com esse grande cavaleiro de paus, com esse 11 de aquário que vai vir depois, né? Nesse primeiro portal. Então, Sansão, ele veio consagrado, né, no ventre já de sua mãe, para vir com essa grande força, né? E ele trabalha todos os processos de degeneração, inclusive, mas também de transformação, de misericórdia, de excesso, de abuso. O leão também fala disso, né? O leão vai estar muito relacionado, às vezes, a Xangô, né? E relacionado a esse imperador do trono 4 que brilha no 5, como filho do leão. E também existem excessos, também existem abusos, também existem transgressões. O 5 ele é rebelde, ele realmente vai transgredir, né? As leis, muitas das vezes, para quebrar regras, paradigmas, para levar a uma grande expansão. Então, existem analogias relacionadas aos cabelos, à força, ao confiar, ao trair, ao exceder, ao beber. Ele não podia beber, nem poderia ter contato com coisas, né, mortas, cadáveres de animais ou humanos. E quando ele mata o leão, depois ele volta. E ele bebe, né, ali do mel, que é feito, né? Existe ali as abelhas, elas vêm e fazem o mel ali dentro do corpo do leão morto. E ele bebe e leva esse mel, inclusive, para a família, né? E ele propõe um enigma sobre força e doçura. E é muito interessante o que isso pode ser representado nesse grande portal 88 de leão, com essa energia de Omolu e transformação. Quando ele fala o seu segredo da sua força, que eram os cabelos, para Dalila, e ela o trai para salvar o seu povo, enfim. Os meios, né, não justificam os fins, mas ele perde a sua força, né? Ele perde a sua força, na verdade, por expressar o grande poder, né, o segredo da sua força. E ele é cego e preso e trabalha como escravo. E no momento de misericórdia, ele já cego, aquele cabelo começa a crescer novamente e ele recuperar a sua força. E nessa última força, ele consegue demolir ali, né, os pilares do templo. E ali ele morre, né? Ele mata muitas pessoas, como uma grande vingança de escorpião, mas ele também se mata. E o escorpião ele também tem isso, né? Quando ele não se vê como forma de superar os seus adversários, quando ele se vê encurralado, sem saída, ele tem um feito, mas ele se pica, né? Ele pica a própria cabeça. E, de certa forma, lidar com essas mortes, seja do cadáver ou se, né, tirar a sua própria vida, também tem uma questão de estratégia, de honra do próprio escorpião. E qual é essa força desse leão? Qual é a sombra, né, que muitas das vezes não queremos demonstrar? É essa força que nos domina, que nos come, né? Então, tem muitos simbolismos, muitas forças ligadas a esse portal. Me veio esse Sansão e a Dalila. Dalila, inclusive, ela se arrepende da traição e diz, né, que quando ele pede para que ela saia, ela não sai, ela morre junto com ele. Então, são esses processos de cura, são esses processos de arrependimento, de misericórdia, mas de revelação da nossa própria força, para que a gente atinja esses objetivos, segundo o Cavaleiro de Paus do Arcano 25, atingindo, né, essa força interior. Então, tudo isso é muito esse portal. Aproveitamos. Por outro lado, gente, depois de tudo isso que eu falei, em se tratando de uma sexta-feira da própria Vênus, não sei como é que vai estar o céu, mas dando esse set aí depois dessas analogias, eu diria que é um portal que a gente busca a nossa confiança, sim, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, assim como Sansão. Com os impulsos, com a reatividade, com os excessos, com os exageros, com o lado combativo, sabe? Sansão, quando ele propôs o enigma, e que a noiva, né, disse, não a resposta, mas o sentido da analogia da resposta que ele perguntava, ele, enfesado, matou 30 pessoas, como vingança, e por não saber lidar com essa ira. Então, olhando para o nosso contexto emocional, mas também para o mundial, né, como que estão os conflitos, é muito sobre essa prudência que o 7 pede, porque é uma data que é uma vibração que pede preparação. O portal triplo de setembro vai dar a tônica 9 no final, né? O 9, 9, 9, 3 vezes 9, 27, vai dar um 9. Um grande desapego que acontece, né, em setembro. Em uma dessas três datas, mas enquanto essa limpeza não acontece, são esses processos desse mês de agosto que vão dizer, né, a gente está passando pelo processo de uma forma muito forte. Então, que estejamos assim como 7 prudentes, nos preparando para a nossa própria vitória, mas também como lidamos com as associações, com as pessoas, com os grupos, com os acordos, né, com os contratos, porque 7 de Libra vai falar sobre isso, né? Casamento, sociedade, mas relacionamentos em sociedade em geral. E é um número evolutivo de finalizações, né? Então é sobre isso. Prudência, já que a lua está crescente, indo para cheia de ápices, orar e vigiar. Não no medo, mas na confiança, né, na preparação de si mesmo.